Olá, amigos. Bom dia a todos da Casa do Caminho. Espero que todos vocês estejam bem nesse domingo, tanto nublado. Muito bom estarmos juntos, muito bom estarmos com vocês. Deixa eu só verificar aqui no chat se estão todos me ouvindo. Estou acompanhando vocês por aqui. Então, parece que está tudo certinho. Vamos lá, mais um dia de atividade, um dia de evangelho. Agradecendo primeiramente o convite que nos chega através dos amigos que aí trabalham, através dos amigos que estão construindo também mais esse ideal. Então, vamos começar. Eu trouxe um livro para lermos uma mensagem, farei uma prece, e a partir daí nós vamos iniciar um bate-papo. Vou tentar trazer aqui um bate-papo na forma de aprendizado, um caminho que todos nós estamos percorrendo, que é esse caminho do aprendizado, para que possamos juntos fazer uma troca de ideias. Tudo bem? Então, vamos lá. Trouxe o livro aqui, tá? Caminho Espírita, é por Emmanuel e amigos. E aleatoriamente, abrirei uma mensagem, faremos a leitura, e o título da mensagem é Livro Espírita. No campo dos valores morais, o livro espírita pode ser lido, negócio importante, cultivado, crédito permanente, ofertado, cheque ao portador, sustentado, rendimento constante, extraviado, abono sem endereço, achado, auxílio indireto, difundido, riqueza pública, vendido, tesouro sem preço, emprestado, socorro imprevisto, conservado, reserva segura. Amparar o livro espírita e distribuí-lo é participar dos interesses da providência divina, realizando preciosos investimentos de luz e verdade, amor e renovação entre os homens. Essa é a mensagem de Albino Teixeira, falando da importância dos livros do conhecimento espírita. Farei agora uma oração, levando o pensamento, pedindo permissão dos mentores da casa, que possam guiar a todos nós, trazer boas intuições, que possamos trazer os sentimentos do nosso Senhor Jesus Cristo em nossos corações, para celebrarmos essa atividade com muita alegria, muita humildade. Que assim seja. Então, vamos lá, meus amigos. Hoje nós fomos convidados para fazer o Evangelho, essa atividade que nós vamos fazer em conjunto, todos aqui, acompanharei vocês pelo chat. Estamos lá no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. É um capítulo muito interessante, como todo Evangelho e como a leitura inicial que fala dos livros espíritas. Irei lê-lo. Aqui é a passagem que nós temos de trecho dos Evangelhos. A partir daí nós vamos falar das aflições, causa das aflições, causas atuais e causas anteriores das aflições. Mas para fazer aquele link inicial, irei permitir ler a mensagem. Bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurado vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação, ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. São passagens dos evangelhos de Mateus e Lucas. E, dando continuidade no próprio evangelho, eu irei acompanhar aqui o evangelho juntamente. Mas nós temos, já no item 3, justiça das aflições. Eu acho muito interessante quando a gente fala em justiça no plano, olhando sob um prisma da doutrina espírita, que a doutrina espírita nos entrega. Porque nós já temos um conceito de justiça em nossos corações. Agora, o que é interessante, quando nós abrimos esse leque de conhecimento da doutrina espírita, para tocar em temas, assim, às vezes delicados. Começa as instruções dos espíritos no seguinte sentido:
Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seria um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a convivência de sofrer para ser feliz. Olha o paradoxo, lá no primeiro momento que nós teremos essa compreensão do sofrimento em prol desta felicidade. Então, isso é muito legal quando a gente olha pelo prisma da doutrina espírita, porque a gente consegue enxergar para além dos nossos olhos físicos. E aqui vamos enxergando com os olhos e com o sentimento espiritual. Por exemplo, no livro O que é o Espiritismo, uma obra muito legal, nós temos ali os, digamos assim, os rabiscos iniciais, o codificador que ele vai aprimorando depois para trazer essa grandiosa obra. Não deixa de ser uma obra muito grande, muito elucidativa. Ele vai colocar que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Que coisa bonita. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dinamam dessas mesmas relações. E a partir daí nós temos o foco, mais ou menos, da doutrina espírita. E quando nós abrimos nesses campos tão delicados, falando de justiça das aflições, nós nos permitimos também, por exemplo, fazer links com outras obras, como o Livro dos Espíritos, entre várias outras obras, não só as obras básicas que nós conhecemos, entre outras, como a questão 118 do Livro dos Espíritos. Eu trouxe essa questão para a gente debater, já que a gente está tratando sobre justiça das aflições, porque essa parte do Livro dos Espíritos, o que é interessante, é que vai tratar sobre a evolução, a progressão dos espíritos. Então, a questão 118 pergunta o codificador aos espíritos. Se os espíritos, eles podem degenerar, eles podem perder suas qualidades. Podem os espíritos acontecer isso com os espíritos? E a resposta é a seguinte, que não. À medida que avançam, compreende que os distanciavam da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas ele não vai perder as suas características. Ele não vai retrogradar, ele não vai deixar aquilo que ele já conquistou. Então, nesse ápice que a gente está falando de justiça das aflições, nós já trazemos conosco, sim, várias qualidades, vários aprendizados, um arcabouço como espírito muito grande. Mas, ao mesmo tempo, nós trazemos vários outros pontos para serem também diluídos, pontos para serem trabalhados, pontos para que o espírito chegue a essa perfeição. Porque se o espírito ele vem simples e ignorante, ele vai precisar passar por esse vasto caminho. E o caminho, querendo ou não, são escolhas que nós fazemos. Escolhas essas muitas vezes conscientes, escolhas muitas vezes que nós não lembramos, escolhas que já ocorreram. Interessante também notar como se dá a linha do tempo nesse aspecto. A linha do tempo ela pode ser uma, quando nós olhamos a partir desse veículo que nós estamos utilizando nesse momento. Mas se nós pegarmos uma linha do tempo um pouco mais ampla, passando por outras gerações, por outras vidas, nós vamos ver que a dimensão do tempo é outra. Tanto é que os cientistas começaram a verificar isso de forma mais profunda. Mas de volta ao Evangelho, causas atuais das aflições. O item 4, ele já começa de uma forma um tanto profunda, e diz que e clara, porque de duas espécies são as vicissitudes, as dificuldades da vida. Ou, se o preferirem, promano de duas fontes bem diferentes. O que importa é fazer essa distinção. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Continua, ainda no item 4.
remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua improvidência, do seu orgulho e de sua ambição? Mais uma vez, o Evangelho está destacando pontos morais, qualidades morais do espírito. Como sempre, a gente tem essa obra magnífica trabalhando nesses pontos, que são as chagas que nós possuímos. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar os seus desejos. E o interessante é que o codificador, nós temos Allan Kardec, ele vai trabalhar justamente nessa linha. De uma forma muito simples, muito lógica, se nós temos o conceito de Deus tão grande, fazendo toda a regência deste universo, ao mesmo tempo, esse mesmo Deus, ele não poderia se apresentar de uma forma, ora de uma forma, ora de outra forma. Ele não poderia se apresentar ora como tão grande benfeitor, é que nos faltam características para pronunciá-lo, mas ora como aquele rígido, carrasco. Há de ter uma coerência, o codificador ele vai atrás disso, ele vai atrás de pontos que não vão se contradizerem entre si, ele vai atrás de uma verdade, porque se a mesma verdade for dita de várias formas, elas irão se fundir, elas irão se encontrar uma com as outras. Então, ele começa nesta linha, depois de explicado partes da origem do espírito, da progressão do espírito, né, as qualidades que nós temos como espíritos, ele vai justamente trabalhar neste ponto de equilíbrio. Porque, querendo ou não, quando nós estamos trabalhando esse ponto de justiça, nós podemos trazer em mente a questão do equilíbrio. A balança. Se a balança está descompensada, Deus, sendo tão justo, temos que recompensar essa balança. Pode estar ora assim, pode estar ora assim. Agora, o que é interessante também, que o Livro dos Espíritos, ele vai trabalhar nessa questão. Na questão seguinte, por exemplo, 119, pergunta o codificador: não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhe cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Para chegarem à perfeição. Então, não pode Deus isentar os espíritos dessas provas para que possa chegar a essa perfeição? Olha a resposta dos espíritos. Se Deus os houvesse criados perfeitos, nenhum mérito teria para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência, para a harmonia do universo. Olha que interessante. Mais uma vez, a gente tem também esse conceito de uma forma intrínseca no texto. Há uma harmonia nesse universo, a harmonia que o Livro dos Espíritos vai retratar muito bem quando ele vai falar das leis morais. Então, nós temos o que é o espírito, de onde vem, como essa interseção do espírito, como essa interação do seu plano material com o plano espiritual. Aí, novamente, a gente vê que o espírito, ele está ganhando suas qualidades, seus atributos, as suas conquistas, mas, ao mesmo tempo, essas provas, elas não podem ser isentadas, porque é uma questão de harmonia do universo. Então, realmente, olhar as aflições somente desse momento agora, por vezes pode nos parecer de uma forma um pouco bem contraditória. Não gostamos, a dor, ela vai trazer uma sensação ao espírito que está, nesse momento, preso nesse corpo, nesse invólucro, como nós assim denominamos, e muitas vezes essas respostas de forma clara nós ainda parecemos não ter. Parecemos. Porque a doutrina espírita, ela continua e ela vai nos esclarecendo vários pontos nesse sentido.
Eu vou avançando, eu vou pedir licença para vocês para ir avançando, não lendo todo o texto, tá? Mesmo por causa do tempo. Então, vou lendo trechos do texto, eu peço desculpas por não estar compartilhando o texto com vocês, mas o texto é do Evangelho. Nós estamos no item 4 do capítulo 5, tá? E eu vou pegar mais um recorte, que diz o seguinte: interroguem friamente suas consciências todos que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, por todas as dificuldades da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Continua o próprio Evangelho. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Então, todo, mais ou menos, o direcionamento, ele vai voltando para as nossas ações. Vamos conhecendo essa subordinação que nós estamos com as leis morais. Vamos reconhecendo nós mesmos nos mesmos passos. Ou como outros corações vão colocar outras obras. Nesse despertar do espírito, que nós ainda estamos numa condição de acordar primeiramente, de abrir os nossos olhos, não temos ainda uma percepção muito clara, mas temos a oportunidade das percepções que ocorrem no agora trazer o conforto que nós precisamos. Pode-se sim ser o contraditório, ou imaginarmos que a balança ela está em desequilíbrio, em constante desequilíbrio contra mim mesmo. Mas, ao mesmo tempo, quando nós vamos intercalando o conhecimento do Evangelho e da doutrina espírita, aprendendo sobre a resignação, por exemplo, vamos ver a necessidade que precisa o espírito para realizar maiores conquistas. Não diferente, André Luiz, citarei esse exemplo, aqueles que não conhecem, era um médico sanitarista, na época, acho que hoje seria aquele médico da família que nós conhecemos, sediado na cidade de Rio de Janeiro, desencarna e conhece o plano espiritual, e lá no plano espiritual vai fazer uma descrição de como ocorrem as coisas nesse plano espiritual. E isso vai virar uma grande obra, hoje muito estudada, inclusive por médicos. A gente vê que André Luiz ele vai colocar também uma coerência nas suas próprias ações. Ele passa no início de alguém com muita raiva, com muita revolta, que seria um estado normal, para o conhecimento. Não diferente, depois ele vai retransmitir o seu conhecimento. A verdade, em tese, ou a verdade que nós conseguimos enxergar nesse momento, é que André Luiz, ele passa por tudo aquilo. Mais adiante, a gente vê isso nas obras, e o filme acho que retrata isso muito bem também, o Nosso Lar. Nós vamos ver que o combustível que ele usa para avançar é justamente o conhecimento daquilo que ele passou. São as suas dores. As pessoas que o cercam, ele vai reconhecendo. Porque tudo que é novo, ele assusta. Ele solta os nossos olhos, nós ficamos com medo. E as experiências de sentir tão profundamente no próprio espírito essas aflições, são também experiências que nós temos. Mas o que é interessante ainda nesse capítulo é que o codificador, ele vai continuar, tanto no Livro dos Espíritos, e o próprio Evangelho, essa instrução muito profunda, vai continuar batendo um pouco mais nessa tecla. Por exemplo, fala que o homem as evitará, estamos falando dos males e das aflições. Fala que, exatamente como está aqui, é o que eu vou ler agora. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. É o que nós estamos fazendo agora. O trabalho moral, ele é um trabalho muito, muito delicado, diria assim, ou com outras características que cada um de vocês podem colocar perfeitamente. Porque nós estamos trabalhando com outras pessoas.
nós estamos trabalhando com outros seres. Nós estamos realmente num conjunto e aproximando pessoas que realmente demandam um trabalho tanto do nosso lado quanto do lado do próximo. Então, esse trabalho moral, ele não acaba não sendo tão fácil, mas ele acaba sendo uma necessidade. Porque entender o outro, muitas vezes, é a porta para o entendimento de mim mesmo. Compreender o outro, muitas vezes, é uma forma que eu acabo compreendendo a mim mesmo. Ou numa casa espírita, quando nós chegamos, acho que todos já passaram por isso, há pessoas que são muito afins, há pessoas que nós não nos sentimos muito bem, há o dirigente que, de uma certa forma, uns gostam, outros deixam de gostar, mas existe uma pergunta para além. Eu acredito que talvez o codificador, a gente pensa assim um pouco às vezes fora da caixa, mas pedindo sempre a permissão da espiritualidade, de que o que nos uniu, ou o que nos aproximou. Ou muitas vezes nós estamos falando das nossas aflições, ou querendo colocar para fora as nossas aflições, e o outro também quer colocar para fora. De repente eu começo a entender que as minhas aflições não são maiores que a do próximo, mas esse convívio muito perto com o outro vai trazer para nós grandiosas lições, grandiosos aprendizados. Item 5 começa falando que a lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade, e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Ainda me traz à mente a balança, porque se Deus também é harmonia, a harmonia ela precisa estar equilibrada. E se há um desequilíbrio, precisamos retrabalhar esse equilíbrio. Só que retrabalhar o equilíbrio, muitas vezes, é o novo para o espírito. E o que é o novo nos traz uma cota de desconfiança, traz-nos aos nossos corações uma cota de não conheço, tenho dificuldade de conhecer. Mas, ao nos permitir conhecer, ao nos permitirmos receber, e ao trazer essa resignação para nós de que há uma lei, há uma harmonia e precisamos deixar isso tudo equilibrado, nós vamos compreendendo que talvez não seja o momento de saber tudo, mas é o momento de aprender. E interessante ainda tocar nesse ponto, que quando nós falamos de aprendizado, é um aprendizado constante. Ele é um aprendizado que ele não para. Ele é um aprendizado que ele caminha em passos lentos, ora em passos rápidos, mas é sempre um aprendizado. E ainda sobre aprendizado, o Evangelho vai colocar uma questão interessante mais ainda aqui para frente. Diz que os sofrimentos decorrem do pecado, ele usa o termo pecado, lembrando que o codificador, na época, ou a época que o Evangelho estava vindo, o momento que nós estávamos vivenciando, França, Europa, todas aquelas revoluções, na verdade, a Europa é um grande berço que vai trazer várias desses conhecimentos. Então, nós temos aquela eclosão de conhecimentos, temos o Evangelho mais à frente, mais um enorme conhecimento enviado pelo Pai. E ele coloca assim, os sofrimentos que decorrem do pecado são de uma advertência de que procedeu mal. Balança a harmonia, desequilibrou a consequência. Uns chamarão de lei de causa e efeito de uma forma mais simples. Ou nós podemos ir para as próprias leis que estão no livro dos Espíritos. Mas adiante vai colocar que dão experiência, fazem-lhes sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras. É aquele sentir, né? Eu acho que a criança não vai ao fogo, a criança vai e se queima. Ela aprendeu que o fogo queima.
não precisaria se queimar para aprender, não é verdade? Mas aprendeu de qualquer forma. Nós também estamos num grande aprendizado. Confiante na impunidade, continua o Evangelho, retardaria o seu avanço, o espírito retardaria o seu avanço, e consequente a sua felicidade futura. O Evangelho, então, ele traz para a gente um grande direcionamento, uma grande direção. Quando nós estamos na dúvida, nós lemos o Evangelho, nós podemos ler qualquer outra obra que conforte o nosso coração, podemos ler algum texto do Evangelho, podemos ler outras que trazem significações mais importantes para nós. E aí nós temos uma direção. Porque, ao final ainda do item 5, dirá o Evangelho: contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Que interessante eu vou permitir usar a palavra reaproveitamento. Todas são qualidades. Então, aquilo talvez que nós tenhamos conosco que não seja uma qualidade, olhando para o Evangelho, podemos se ressignificar aquele sentimento e trazer uma qualidade para ele. Indo mais adiante, eu espero que vocês, gente, eu estou acompanhando o chat aqui, muitos bons dias, bom dia para todos vocês, né, aqui é a Luciana, a Leida, a Rafaela, Marleide, é muito bom, né, muito bom estarmos todos unidos, mas se quiserem comentar algo no Evangelho, ou se estou falando algo que não está muito em encontro, sintam-se à vontade, mas continuando no item 6, que ele vai para as causas anteriores das aflições, e estamos indo para a reta final do Evangelho. Interessante. De uma forma lógica, também ele vai falar, se há causas nessa vida, há causas também em vidas passadas, vidas outroras, em outro momento ocorreu. Cita perda de entes queridos, acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna, que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais. Continua mais adiante o próprio Evangelho no seguinte destaque: que dizer, enfim, das crianças que morrem em tenra idade, da vida só conheceram os sofrimentos? Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na Terra. Realmente, a doutrina espírita, ela, por trabalhar umas questões, se colocarmos isso ainda lá na linha do tempo, a título de exemplo, o antes, o agora e o depois, ainda que essa grande relatividade, que vai ser o depois, nós temos uma costura, nós temos o link, nós temos realmente uma integração desse conhecimento, de que os espíritos vindos simples e ignorantes, eles irão percorrer esse caminho da ascensão. Mas há um objetivo nesse caminho da ascensão, é chegar à perfeição também. É o espírito se progredir, é o espírito passar por essas conquistas. E passando por essas conquistas, trazendo o conhecimento. Então, mais uma vez, olhando por um ponto específico, há uma verdade em um ponto específico. Uma enfermidade, por exemplo. Há algo acontecendo, mas foge ao nosso conhecimento, muitas vezes, o porquê aquele algo está acontecendo. Foge, por hora, o nosso conhecimento, o porquê que muitas questões, às vezes, parecem que estão resolvidas e vêm à tona. E aí traz as aflições aos nossos corações, traz todo aquele sentimento, que não são sentimentos, muitas vezes, fáceis de serem trabalhados. Mas ele coloca o Evangelho, a bondade, a justiça da providência de Deus. Deus trabalhando da forma equânime, para o equilíbrio. E, mais uma vez, as aflições vêm trazer para os nossos espíritos
aquilo que precisamos, ainda que não saibamos o que estamos precisando. De uma forma muito profunda, a gente tem exemplos no próprio Evangelho. Jesus caminhando, quanto nós podemos assim imaginar, e as pessoas sendo quase que atraídas por aquele grande magnetismo. Muito sofrimento, principalmente naquela época, muita desconfiança, mas algo os atraía para próximo daquele ponto de conhecimento, de verdade, de brandura. E as pessoas que próximo dele chegavam se transformavam, mesmo por vezes sem conhecimento daquele processo de transformação. Quando retratado isso, Paulo Estevão, a história de Saulo para Paulo, sua conversão, a busca de si mesmo no deserto, para tentar entender as suas próprias qualidades, ele vai ao encontro dele próprio. E por mais contraditório que pareça aquela época, ainda com dúvidas em seu coração, ele não deixa de construir. Não deixa de ressignificar aquela força que ele tinha e de difundir os conhecimentos, de difundir o evangelho já naquela época. Então veja que interessante de que as dúvidas elas continuarão talvez conosco de uma forma mais profunda, menos profunda, ora parece que foram embora, horas elas retornam. E o próprio evangelho vai trazer para nós uma questão também crucial para o nosso entendimento, de que o momento que nós estamos passando, reencarnado, é justamente uma concordância com o momento que o próprio orbe terrestre está passando. Intitulado, como nós chamamos, de mundo de provas e expiações, há uma similitude trabalhando nisso. Porque há uma atração de estarmos no momento certo, na hora certa, com oportunidades certas. Então, e um ponto também interessante, quando nós falamos de Saulo, conversão para o homem, que vai fazer aquele grande empreendedorismo no campo também da filosofia, espalhando as verdades, a gente vê que quando ele chega com muita raiva à porta de Damasco, na perseguição, que para ele, para o seu espírito muito determinado, e ele encontra um ponto de verdade aceso à sua frente, os seus olhos não suportam. Não mais adiante, ele trabalhará os sentimentos que estão em seu coração. Mas ele vai aprendendo ao curso que serve de exemplo para nós, obras como essa, como a mensagem inicial falou dos livros espíritas, de que há sempre, Deus não desampara, há sempre o melhor vindo ao nosso encontro, há sempre o melhor. Porque o melhor são as oportunidades que surgem aos nossos olhos. O que fazer com essas oportunidades? Muitas vezes as aflições que estão no meu coração, permeando o meu espírito, o Pai está conversando conosco através das pessoas que estão sendo enviadas para nós. Ou muitas vezes as dúvidas de participar ou não daquela atividade na casa, é um chamado do próprio Pai, através dos benfeitores que atuam. Então, as causas, seja nessa vida, seja em vidas anteriores, existem os seus porquês. Inclusive, o Evangelho vai fazer uma distinção de provas e expiações, de que muitos nós, espíritos, por horas estamos expiando, aí, grande maioria, todos imbuídos, mas há provas também nisso, e que as expiações englobam aquela prova, mas uma prova nem sempre é uma expiação. E o porquê saber? Na verdade, é o construir, é o caminhar, é o seguir, é o edificar a nós mesmos, trazendo
esses belos conhecimentos aos nossos corações. E já no finalzinho, para não ficar tão exaustivo o Evangelho, continuará o próprio texto. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. O infortúnio que, à primeira vista, parece merecido, tem sua razão de ser. E aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Os sofrimentos devido a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de desculpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. É uma justiça distributiva, uma justiça que já estamos conhecendo e conheceremos mais adiante. Aquele que se elevar pelo pensamento de maneira a aprender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos. E verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Jamais deve o homem esquecer que se acha no mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. Ao mesmo tempo que ele coloca a verdade para a gente, sempre a verdade, o Evangelho ele trabalha de uma verdade aberta e texto simples. Muitas vezes a gente quer... Eu não sei se acontece com vocês, comigo acontece às vezes, eu estou lendo o Evangelho, parece que eu quero fugir um pouco ou trazer outros conhecimentos, mas é um texto tão simples que muitas vezes nos impede de fazer isso. Porque olha só o que diz esse trecho do Evangelho, muito bonito. Estamos no mundo inferior, a qual somente suas imperfeições o conservam preso. São as nossas imperfeições que nos remetem ao próprio mundo inferior, às qualidades momentâneas que o espírito está passando. Então, se temos essas características momentâneas, nós podemos alterá-las também. E alterar, quando nós escolhemos o trabalho cristão, o trabalho da doutrina, é sempre colocar também a nossa caridade em movimento, a caridade com o próximo, o escutar, o ouvir, o falar, o sentir, o silenciar a nossa própria mente. No finalzinho, para que vocês não fiquem tão chateados comigo, eu posso voltar mais vezes. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, e provas com relação ao futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, faculta ao homem reparar. Reparar. Olha como o ensinamento ele é muito legal. Não há punição, há reconstrução. Reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Reparação. Interessante que, voltando ao exemplo de André Luiz vai reconstruindo-se a si mesmo e passa o conhecimento adiante, pegando o respeito dos mais nobres amigos que estão na qualidade de dirigente daquele espírito naquele momento. Saulo também vai em busca de si mesmo e depois a construção, o que hoje conhecemos com maiores detalhes, graças a essa doutrina consoladora, graças a pessoa de Chico, que vem, toda aquela equipe de espíritos, trazer esses livros. E o próprio Carlos coloca, as dores são necessárias, mas a forma que lidamos com elas que determinam essa edificação moral. Tudo passa, que possamos passar por tudo que merecemos, passar com paciência e amor. Essa reparação, essa edificação ou reedificação. Então, é muito legal, porque, inclusive, quando nós entramos nas casas espíritas, nas atividades da juventude, nas atividades, nós vemos isso em movimento, esse amor em movimento. Realmente, os nossos olhos, às vezes, as qualidades dos nossos olhos estão olhando questões ali que não se encaixam, são os nossos olhos, é o nosso ponto de vista.
Mas do ponto de vista da espiritualidade, muitas vezes na desordem há uma grande ordem. E vários exemplos, André Luiz vai citar, de que eu lembro de um dos exemplos que eu gostaria de destacar aqui. André Luiz, ele está numa incursão, na verdade, com vários outros benfeitores, e ele chega no momento, mais ou menos uma festa ocorrendo, o que nós conhecemos em uma boate, etc. e tal. E André Luiz, ele faz algumas... Ele não deixa de olhar com o lado científico, né? E começa... Não seriam críticas, mas seriam as suas impressões sobre o local. E aí o benfeitor, ele vai fazendo aquelas correções com muito amor, né? Ele não vai ao encontro, ele não vai agredindo aquela consciência. Ele fala assim que há amor em tudo, né? E que aquele local havia um grande benfeitor também, cuidando dos espíritos que ali estavam. Então, é interessante esse conceito até que o Carlos traz para a gente, de que Deus, na sua grande bondade e perfeição, nos coloca novamente numa esteira de aprendizado, numa esteira de reconstrução dos nossos próprios ideais. E citando aqui ainda Paulo, que nós temos como exemplo, um exemplo muito bonito, muito lindo de nós pensarmos e trabalharmos isso. O homem que é chamado por suas características, um antes e um depois, mas que foram características essenciais para estarmos, talvez, hoje falando dessa obra. Então, como é interessante aos olhos do Pai. E Deus, na sua imensidão, outro dia, vendo um pequeno documentário que falava dessa expansão do universo, ele é tão bondoso, ele é tão grandioso, que tudo vai para além e se transforma. Então, quando a criação do universo, que os cientistas colocam, como essa grande explosão, imagine Deus falando assim, não vamos fazer isso, vamos... Segura um pouquinho essa explosão, porque pode ser que dê errado lá na frente. Claro que a gente brinca com muito respeito, mas não, ocorre, os planetas são criados, as oportunidades são chegadas, e nós novamente nos encontramos no mesmo berço que nós precisamos, com as pessoas que estão ao nosso caminho. Uma forma de mudar a nossa olhar. Então, finalizando já, a justiça das aflições traz um cunho de seriedade muito grande para que nós possamos olhar as nossas atitudes, olharmos nós como espíritos. Mas, ao mesmo tempo, traz suas explicações profundas e filosóficas que a doutrina espírita consegue nos trazer, e, ao mesmo tempo, as consolações necessárias. Como o trabalhador da vinha, de que há sempre, sim, uma oportunidade de construção, há sempre a oportunidade de mudarmos esse pensamento. E Deus grandioso nada mais faz do que pegar aquela balança e colocar a aplicação prática da sua justiça. Entendendo ou não entendendo, trazemos para os nossos corações a edificação do Evangelho, de que muitas vezes mais vale uma prece, um silêncio, do que considerações que não são necessárias. Por hoje vamos ficando por aqui. Vou ler mais um comentário que temos. Edileuza Nogueira. Porém, além da paciência e muito amor, aceitamos os sofrimentos com resignação, tendo a certeza da misericórdia do Pai. Coisa muito bonita, é verdade. Acima ela colocou também, mas tendo a certeza que passará. Aquela questão que todos conhecem de Chico, né? Tudo passa, tudo passa. Então, meus amigos, não sei se vocês têm algum comentário mais para colocar no chat. Deixa eu ver aqui para cima se temos algo. Eu acho que por hora é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou fazer uma prece de encerramento, evidentemente. Estou esperando ver se tem alguma mensagem ou não. E que a paz possa permear os nossos corações. Liana Martinho, excelente explanação. Liana, se a explanação foi boa, porque os espíritos amigos estão conosco, né? Não temos, muitas vezes, capacidade de colocar tudo isso em movimento. Apenas com a chegada deles e com esse sentimento gracioso que nós temos um com o outro, de fraternidade, a gente consegue construir isso.
Então, na verdade, o agradecimento, ele parte mais daquele que é convidado, né? Então, elevando os nossos pensamentos, agradecemos a Deus pela grande oportunidade de estarmos reunidos, a Jesus pela condução, por seguir sempre nos ensinando e não esquecer de nós, por seu amor chegar em nossos corações, através dos benfeitores, através de todos aqueles trabalhadores. Agradecemos aos benfeitores, aos amigos da casa, pelo convite, deixo aqui o meu muito obrigado e que possamos juntos levar esses sentimentos onde nós formos. Fiquem bem, meus amigos, encerramos por aqui com a graça e a permissão de Deus, que assim seja. Um beijo no coração de todos. Até mais.